Shalom, shalom, glória a Deus, mais um dia. Shalom, bom dia, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos lá, amados, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de tempos e de estações, que é algo que o nosso apóstolo usa muito, ele tem muita sabedoria para ministrar sobre o assunto. Bom dia, irmã Adriana. E nós precisamos dessa graça também. Ele é um especialista na área, graças a Deus por isso. E nós ali fomos atrás um pouco dos materiais deles ali e pegamos algumas coisas para poder nos auxiliar nessa matéria que às vezes fazemos tanta confusão, não é? Entramos na parte do misticismo, entramos na parte de judaísmo e rebatemos e falamos, não, mas já aconteceu tudo, já está tudo pronto, a gente não precisa disso, e vamos nos levantando aí com muitas, como que eu posso dizer, com muitos argumentos, e argumentos às vezes válidos, só que todo argumento, ele não pode ser apenas válido, ele precisa estar legitimado pela palavra. Amém? Tudo é julgado pela palavra. Amados, veja bem, nós temos um livro chamado a Bíblia segundo o Espiritismo, não é? É o contrário, é o Espiritismo segundo a Bíblia. É isso que nós precisamos ter de entendimento. Então, qualquer doutrina que se apresentar para você, para mim, nós temos que fazer com que ela se renda à Bíblia. Então, se ela passar pelo crivo da palavra de Deus, ela é legal. Agora, se ela não passar pelo crivo da palavra de Deus, nós temos que descartar, porquanto ela é um conhecimento ilegal, é uma filosofia humana, às vezes até demoníaca. Então, nós precisamos, amados, estar atentos nisso. E dentro daquilo que o apóstolo tem trazido de tempos e estações, que ele até já falou nas aulas, ele falou: olha, eu até dei uma parada de falar de tempos e estações, por quê? Porque ele trazia insígnias, trazia letra, trazia o estandarte, trazia o temporada, a estação. E o que aconteceu? Muita gente foi procurar na internet sozinho e foi entrando nos sites da Cabala e acabaram se contaminando. Pessoas, no caso, deixaram o caminho do Senhor e, infelizmente, enveredaram por esse misticismo. Então, amados, para não incorrer no mesmo risco mesmo, porque eu não tenho o mesmo entendimento e sabedoria que ele, o conhecimento nessa área, nós vamos ficar naquilo que temos pautado mesmo pelo nosso ensino. Seja prático, seja um ensino prático, onde você possa ouvir falar de tempos e estações, como eu me manifesto? Como que eu faço isso? Para que nós não caiamos, amados, naquela ilusão, ai, tronos, ai, Iar, Nissan, Abib, e a gente gaste tempo com coisas, amados, que na verdade são instrumentos de guerra para nós, só isso. Como o nome de Jesus, o sangue de Jesus, as manifestações do nosso Deus. Primeira coisa que nós temos para falar de tempos e estações é que nós precisamos aprender a entrar no tempo eterno do Senhor. O Senhor tem um tempo eterno para a gente. Então, nós precisamos aprender a andar fora da ansiedade e fora da angústia, fora da aflição, fora do passado pecaminoso. Deus, ele é um eterno hoje. A palavra de Deus diz que ele é eterno. E dentro do tempo, Shalom, irmã Kelly, dentro do tempo perfeito do Senhor, ele colocou a linearidade do tempo. O nosso tempo é linear, ele é cronológico, é segundo após segundo, dia após dia, porque nós não temos o entendimento que Deus tem. Então, ele quer que nós voltemos ao princípio. Então, preste bem atenção, nós não vamos voltar ao judaísmo, nós vamos voltar ao início de tudo. Nós vamos voltar lá em Gênesis, onde Deus fala que ele colocou os astros para regular o tempo, ele falou que seriam para contar dias, meses e estações do ano. Então, nós vamos voltar àquilo que é o princípio eterno da palavra. Não aquilo que os judeus fazem. Judeus, nós precisamos entender uma coisa: judeus é uma tribo. Nós estamos voltando aos princípios eternos da palavra. Quando o apóstolo está dando lá no despertar, lendo o Êxodo, nós vemos que qual é o trabalho do apóstolo? Ele levantar os princípios eternos para que nós possamos seguir os princípios eternos da palavra. Então, quando ele fala a respeito de não roubarás, não matarás, essas coisas, ele está pegando o fundamento da palavra e atualizando em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos pegar os fundamentos de tempos e estações e colocar no Cristo vivo. E fazer que, através do Cristo vivo, isso esteja vivo dentro do nosso espírito. E aí nós vamos nos mover nessa linha. Shalom, pastora. Nós vamos nos mover nessa linha, porque o princípio eterno é o que basta para nós. Então, aqui, amados, o Senhor está falando assim. Vamos pegar a apostila do próprio apóstolo. Aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Tenho que compartilhar a tela. Os irmãos têm um pouquinho de paciência. Amém?
Aqui. Vamos lá compartilhar. Aqui, ó. Esse aqui é um dos materiais que ele tem, não é? Tempos e estações. E aqui ele vai falar pra gente, olha, tudo, tá dando para ver bem? Todo mundo tá vendo direitinho? Tá tudo tranquilo? Então, olha aqui, ó. Tudo tem seu tempo determinado e tudo tem seu tempo, né? O seu propósito debaixo dos céus. Aqui ele vai falar a respeito do Senhor nos ensinar a contar os dias para que alcancemos corações sábios. Aí depois do Salmo 90, ele vai lá no hebraico e vai dissecando um pouco essa palavra. Ensina-nos a conhecer, né? Os nossos dias. Aí olha o que a palavra ensina-nos: contar, calcular, numerar, designar, falar, indicar, preparar. Então aqui ele já está falando para nós: contar os dias é ter uma sabedoria dada por Deus. É termos uma sabedoria que o Senhor deixou para nós dentro das Escrituras. Não é o que o homem bolou de acordo com o tempo. Nós vamos entender isso mais para frente um pouquinho. E aí ele vai falar o seguinte: olha, então, aqui o Moisés, no Salmo 90, está falando a respeito, Senhor, me ajuda a enumerar os dias, a calcular, a indicar, a preparar os dias. Aí depois, para que alcancemos corações sábios. Conforme nós vamos nos entregando ao ensino dos tempos, amados, nosso coração vai ficando sábio. Aí depois, aqui, ele vai falar essa palavra, sabedoria, habilidade. Onde? Na guerra. Qual é a cultura que temos, amados? Nós temos a cultura do céu ou a cultura do mundo? Você já parou para pensar nisso? Qual é a cultura que você tem? A cultura do céu ou a cultura do mundo? Então Deus ele vai nos ensinar como entrarmos na sabedoria dos céus para nós, a cultura do reino. E aqui ele já vai falar, olha, aquilo que falamos ontem, falamos já hoje, antes. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e de noite. Sejam eles para sinais, para. Olha aqui, ó. Estações para dias e anos, e sejam para luzeiros no céu, firmamento, tal, tal. Então, aqui Deus já está estabelecendo: olha, o sol e a lua, o firmamento será regido por esses astros, por estas manifestações. Isso o homem não havia caído ainda. E Deus estava falando: olha, eu quero que vocês aprendam que haverá separação, haverá uma estação. E qual estação será? Será que é a estação criada pelo mundo ou a estação criada por Deus? Nós vamos precisar entender bem isso para nós andarmos. O apóstolo usa sempre essa palavra, sem sermos talibãs, não é? Mas estarmos posicionados. Isso, na verdade, não vai influenciar na nossa salvação, que Cristo veio e nos salvou. Estamos salvos pela graça. Mas se queremos ter governo, domínio, território, jurisdição, é preciso andarmos num lugar um pouco diferente, num tempo diferente que Deus tem preparado para nós. Amém? Em nome de Jesus. Aí vai falar tudo, tem o seu tempo determinado. E qual é o fundamento? Aí se vale até hoje ou não. Essa parte aqui é fundamental. Aqui Jesus está falando, Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu não vim, deixa eu voltar um pouquinho a tela. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E essa palavra, amados, quando ele fala em cumprir, ele está falando de fazer pleno a lei. Porque a lei é santa, é boa, ela é perfeita. Mas só que nós não somos perfeitos para cumprir a lei. Então, o que Deus faz? Ele coloca o Espírito Santo em nós, através da cruz do Calvário. Ele coloca salvação dentro de nós. E a partir dessa salvação, ele opera em nós o poder de cumprirmos a lei em Cristo, porque ele já cumpriu toda a lei. E aí nós começamos a andar nas boas obras de Cristo e as coisas começam a funcionar. Só o que, que nós vemos? Nós vemos que nós fomos doutrinados a seguir os padrões do mundo. E o calendário está dentro disso. Mas só que conforme a cultura do reino vai se apresentando nas nossas vidas, nós vamos abrindo mão da cultura do império das trevas e vamos entrando na cultura de Deus. E conforme vamos entrando na cultura de Deus, os tempos e as estações preparadas pelo próprio Deus começam a se manifestar na nossa vida. E aí você vai percebendo que a angústia, a depressão, aquele passado terrível começa a sair da sua vida. Você começa a pacificar o seu passado, você começa a entender o teu passado, que ele tem solução, você pode replantar o seu passado. Não é, como eu já falei, não é uma ressignificação, é uma morte para o teu passado e uma nova vida de plantação em Cristo Jesus. E também você pode começar a gerenciar o teu amanhã, entregando os cuidados do seu dia, que cada dia é um dia mau, você entrega ao Senhor. Aí você vive no tempo eterno do Senhor.
Então, o que o Senhor está falando para nós é que dentro disso nós temos o poder de cumprir os princípios da palavra de Deus. Vamos vivendo com Deus tão interiorizado dentro de nós, pelo seu Espírito e pela palavra viva, que conforme nós vamos caminhando, o tempo perfeito do Senhor nos pacifica. E começamos a plantar hoje o que queremos colher amanhã. Então, tempos e estações nada mais é do que nos ajustarmos no tempo eterno do Pai da eternidade. Só que Deus ele vai nos ensinar como caminhar, sem nenhum misticismo. É assim como nós fazemos guerra espiritual. Aí a pessoa vem e fala assim: ai, tem o trono fulano de tal, é um demonião, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Depois eu vou contar a experiência que eu tive a respeito disso. Ainda que eles sejam grandes, nosso Deus, ele é maior. Amém, amados? Então nós precisamos fazer a guerra muito bem esclarecidos dos fundamentos da palavra de Deus, sem nenhuma, como que eu posso dizer, sem nenhuma feitiçaria, sem nenhuma milonga no meio disso, sem nenhum sobrenatural maligno que vem só para travar a nossa vida. Porque a alma do brasileiro, amados, assim como a alma do africano, é uma alma sobrenatural. É uma alma que gosta dessas coisas diferentes, de moveres, de ver as coisas no espírito. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é sobrenatural. Ele tem coisas grandes e firmes para mostrar para nós. Quantas vezes não ouvimos falar que, às vezes, numa ministração do apóstolo, sim, o misticismo, o apóstolo, apóstolo não, o pastor Antônio Cirilo está ministrando e, de repente, ele fala: olha a fivela do seu cinto, olha isso, olha aquilo. Há ali uma manifestação da glória de Deus descendo naquele lugar. E aí nós ficamos encantados com aquilo, ao invés de simplesmente. Sabe o que acontece conosco? Tá. Sabe o que acontece conosco? Nós queremos ficar encantados com as coisas. Sabe, amados? Uma coisa que Deus tem falado muito comigo e eu aprendi com o apóstolo Éder Gregório. Que coisa tremenda. Ele não se admira de nada. Não se espanta com nada. Você pode fazer o que for. E eu já observei, pode acontecer o que for. Ele está sempre sóbrio, sempre equilibrado. Às vezes ele mesmo dá uma revelação que seria de você falar: uau, que revelação, não é? Ele está sério, sóbrio, não tem embriaguez na vida dele. E isso eu peguei muito para a minha vida. Não importa o que Deus fala, o que Deus faz através da gente. Lança esse espanto, sabe? Lance fora. Lance fora. Não fique encantado, embasbacado com nada. Dê glória a Deus. Amados, há uma coisa muito bonita que eu vejo naquele jogador Messi. Ele O senhor falou uma vez para mim, eu estava assistindo um jogo, e todas as vezes que eu vejo aquele moço jogar, assim, a presença de Deus se manifesta na minha vida. E às vezes você pode falar: nossa, irmã, mas ele joga futebol. Mas Deus colocou uma excelência na vida daquele moço. Deus colocou um dom. E aquele jovem tem compromisso com o dom que ele tem. Ele é excelente. E o Senhor um dia falou para mim: toda a excelência é minha, para que a minha glória seja vista. Então, depois que Deus falou isso, toda vez que eu vejo aquele menino jogar, eu me emociono, porque eu vejo a excelência de Deus na vida dele. Então, nós precisamos aprender a fazer isso. Tribute a excelência daquele que você está assistindo, daquele que você está vendo. Ao invés de você ficar embasbacado com a pessoa, eu ficar embasbacado, isso, aquilo, e levantamos ídolos dentro do nosso coração, a esses cantores, essas pessoas que têm as vozes lindas, que estão ungidos, que estão pregando isso, aquilo outro. Querido, por favor, coloque sempre assim. Alguém vier elogiá-los, fala: como Deus os usa, que maravilha. Tribute a glória a Deus, dê honra a Ele, porque eu dou honra ao Messi, porque verdadeiramente ele tem compromisso com o dom que ele tem, quando outros não têm. Às vezes tem um dom maravilhoso e não tem nenhum compromisso. Eu honro ao Messi, mas a glória eu dou para o Senhor. Eu falo sempre para o meu filho vem: mas ele. Tal. Eu falo: filho, como Deus usa o Messi, sempre a glória de Deus. Então, mas vamos tirar esse misticismo do nosso coração, esse uau. Vamos dar honra. Oh, nossa, que coisa boa que falaram. Como Deus usa? Que bênção! Dê glórias a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, essa sobriedade há no nosso apóstolo. Graças a Deus por isso. Eu observando, eu fui buscando da parte de Deus. Falei: Senhor, não quero me espantar com nada. Às vezes nós ouvimos, né, umas coisas maravilhosas. E eu falo: Senhor, não vou me encantar, fascinar com isso, porque isso facilmente levaria o nosso coração à idolatria. Amém? Vamos nos afastar disso. Voltando aqui ao tempo e estações, o que nós vamos ver, amados? Nós vamos ver o seguinte: vamos voltar agora aqui a essa compartilhamento de tela, em nome de Jesus. Aonde que está? Aqui.
Aqui está falando a respeito daquilo que eu disse em relação a Jesus. Ele não veio revogar a lei, mas ele veio tornar cheia, completar, preencher, trazer ao máximo, fazer abundar, fornecer, suprir liberalmente. E aí depois tem outro versículo aqui, mas vamos para frente. Em nome de Jesus. Aqui ele vai falar a respeito de os 10 mandamentos. Será que isso não ficou para o Velho Testamento, tal? Então aqui nós vamos entender o seguinte, amados, que é como a gente estava falando. Jesus, ele veio atualizar aquilo que está escrito no Velho Testamento para que a gente possa cumprir, não através de nós, mas através do Cristo que vive em nós. Amém? Agora nós vamos aqui, ó, para a página 40. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Aqui. Ah, não. Então já tem que sair daqui, porque aí nós vamos falar outra coisa, em nome de Jesus. Os irmãos, tenham um pouquinho de paciência, porque isso é um pouco novo para mim. Mas vamos lá. Aqui ele vai falar. O próprio Deus, amados, foi ele quem estabeleceu o tempo. Então, quando nós vemos Gênesis, nos textos que nós olhamos, nós vamos vendo Deus estabelecendo o tempo. E se Deus estabeleceu o tempo, será que ele ia deixar algum tempo determinado para nós na Bíblia? Será que ele ia deixar alguma palavra para nós e falar, olha, o tempo que eu quero que vocês andem é esse aqui? Porque se temos uma cultura do reino, provavelmente o Senhor tem um tempo do reino. Então, observe, qual será o tempo do reino? Vamos ler lá? Abra sua Bíblia aí, se você puder. Em Êxodo capítulo 12, 2, fala o seguinte, ó. Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, Deus, ele iniciou o mês do ano, não foi em janeiro, foi em outro mês. Foi no mês de Abib ou Nissan, que é o que fala a palavra de Deus. É o mês da Páscoa. É o mês de iniciarmos algo. E veja bem, se Deus mandou a gente comemorar a Páscoa, celebrar a Páscoa como um memorial, o que nós estamos fazendo quando não celebramos a Páscoa à maneira de Deus? Ah, mas então eu tenho que fazer aquela mesa com aquela pastinha de maçã, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Querido, se você for aplicar o princípio, aplique com fé. Fale com Deus sobre isso. Senhor, eu gostaria de aplicar, sim, essa parte do cordeiro. Sim, o início da primeira, ou seja, o início da primavera. Deus está estabelecendo o tempo dele agora para nós da maneira que ele quer. Por que fazemos festas? Porque as festas são celebrações ao Senhor. Por que o mundo faz festa? Porque são celebrações ao adversário. E nós precisamos entender isso. Às vezes nós ficamos confusos e falamos assim: ah, mas eu não estou voltando lá para os judeus. Não, você está voltando aos princípios eternos da palavra de Deus. O próprio Deus, ele fala a respeito de que as festas são dele. Ele fala assim: as festas são do Senhor, as festas são minhas. A festa não é do povo hebreu, a festa não é do povo judaico, a festa é do Senhor, é do povo de Deus. Se somos o Israel espiritual de Deus, por que nos movimentamos fora das festas? Agora é o que eu estou falando. Será que nós vamos usar todo o paramento da festa ou nós vamos usar os princípios da festa? Nós podemos sempre. O que é uma festa celebrada da maneira que o apóstolo celebrou agora no Pessá, que passamos aí esses dias atrás? O que é isso? É nós fazermos atos proféticos como tomamos a Santa Ceia, todos os dias ou todos os meses, ou de 15 em 15 dias, de acordo com aquilo que é a prática que Deus te deu. Então, isso é fazermos e entrarmos em tempos e estações. Se Deus falou para nós ao início de ano, é porque tem um ano que corre diante dos olhos dele, poderosamente. Há algo que Deus tem para nós celebrarmos nesse ano que ele preparou para nós. Então, o Senhor está nos chamando para entrarmos na cultura do reino. E essas festas, o que elas são, amados? Elas são portais da glória de Deus. Onde nós vamos, então, o que nós vemos aqui? Aqui eu coloquei assim, amados. Nós temos o ciclo de horas, que são 60 minutos. Então, nós vamos observar que nós temos os portais de hora. Que hora que Jesus morreu? Às 3 horas da tarde. Que hora que era o sacrifício no Velho Testamento? Às 3 horas da tarde. Aí vamos lá para o Salmo 91. Ali há 4 ciclos dentro da noite. Então, ali nós vamos ver as manifestações da noite. Temos portais à meia-noite, às 18 horas, às 3 da manhã, às 6 horas da manhã. Ali o Senhor está falando para nós, olha, vocês têm ali uma movimentação, uma dimensão espiritual nas quais o adversário age de maneira terrível. Então nós temos a seta que voa, nós temos como chama aquele outro? Eu não vou lembrar tudo, mas são 4 portais. E nós precisamos aprender a entrar nesses portais. Agora, ai, pastor, vamos supor o caso aqui da irmã Regiane, colocou o caso da tia dela. Minha tia está com um câncer, tal assim, assim. Em nome de Jesus, que ela não esteja mais.
Aí eu falo assim, eu vou esperar o portal do meio-dia. Eu vou esperar o portal das 3 da tarde. É isso que Deus está falando? Ou será que Deus está falando, existe uma potência nesses horários? Porque eu estabeleci na minha palavra, lá no Salmo 91, eu estabeleci o sacrifício da tarde. Às 3 da tarde eu fui levantado. Às 3 da tarde o véu se rasgou. Às 3 da tarde eu morri. Há uma entrada diferente no reino espiritual. Então, nós precisamos saber isso, mas não precisamos fazer disso misticismo. Nenhuma prática espiritual que Deus nos dá pode tomar o lugar de Deus. Amados, nós vimos vários movimentos. Quer ver movimentos que as práticas espirituais tomaram o lugar de Deus? Algo chamado vida no espírito. Houveram pessoas, a gente conheceu pessoas que entraram, não, eu tenho que orar em línguas, porque a minha oração em português Deus não recebe. Pessoas que enlouqueceram por causa desse desequilíbrio. E está errado a anunciarmos a vida no Espírito com orar, ler, você ora a Bíblia orando em línguas, você lê a Bíblia orando em línguas, ou você vai jejuar, você vai orar, ler, você vai fazer alguma coisa na presença de Deus, naquilo que são as práticas espirituais da vida do Espírito? Não, não tem nada de errado, nem de herético. Mas nós, na nossa ignorância, transformamos aquilo como a última bolacha do pacote e endeusamos isso. Pegamos tempos e estações e endeusamos isso. Pegamos os portais do tempo e endeusamos isso. Aí Deus vem e fala, não substitua. Não substitua as práticas espirituais, as minhas revelações, os meus portais de glória, os meus anjos, a tudo aquilo que eu dou para vocês como recurso, não coloquem como se fosse a minha pessoa. Essa é uma manifestação da minha pessoa, mas ela não é a totalidade da minha pessoa. Dá para entender isso, amados? Então nós temos que ficar extremamente cuidadosos, porque depois, sabe o que pode acontecer? Dentro do corpo, nós vamos criar um câncer dentro do corpo. Porque aí meu esposo fala assim para mim: eu sou da vida no espírito. Aí eu falo: eu sou do tempo das estações. A Dia das Mães eu não comemoro. Não. Irmã, a mesa que você está sentando é uma mesa herética. E assim vai. E nós vamos brigando por conta de ídolos que nós vamos levantando no nosso meio. Agora, Paulo fala: olha, não fica discutindo por causa de dias e dias. Tenha os teus fundamentos muito bem resolvidos dentro do teu coração, porque o que não é por fé é pecado. Deixa a pessoa desenvolver a fé dela na liberdade do espírito. Pare de querer impor, nós temos que parar de querer impor, amados. Eu sofri muito no Ministério de Libertação, sabe por quê? Porque eu queria que todo mundo visse, como eu vejo. Então, eu tenho uma visão para demônios, eu tenho uma visão para libertação, eu tenho uma visão para intercessão. Só que não dá para pôr goela abaixo aquilo que eu penso. Porque o apóstolo vai ver de um jeito, o intercessor vai ver do outro, o pastor vai ver do outro. O apóstolo fala, eu dou um jeito de em tudo ver demônio. A pessoa que fala de oração em línguas, que nem nós tivemos ali um líder que falava de oração em línguas, ele falava assim, eu vejo oração em línguas até na página branca da Bíblia. Então, amados, é verdadeiro. O meu esposo viu uma revelação em qualquer linha da Bíblia, porque esse é o ministério dele. E aí, por conta disso, não, o meu é melhor, não, o meu é melhor, não, o meu é melhor, não, 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 não. Nós estamos formando o corpo de Cristo. Sim, equilíbrio, equilíbrio. Não tem ninguém melhor, não tem nenhuma prática melhor. Todos somos de Cristo, somos filhos do mesmo Pai. Então, amados, por favor, desmistifique isso na sua cabeça. Aí depois nós temos o ciclo dos dias. Nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Amados, todos os nomes desses dias, eles têm uma, como que eu posso dizer, uma conexão com os santos. Ele tem uma conexão com aquilo que é verdadeiramente o calendário que nós seguimos aqui no nosso país, e quase que todo mundo segue ele. Ele tem uma conotação com deuses. Então, segunda é o dia, domingo, né? Segunda-feira é o dia da lua, que é Monday, não é? Dia da lua. Quem é que está por trás da lua? Lilith. Domingo, Sunday. Quem que está por trás do Sun ali? Que é Sol, o dia do Sol, Apolo. Então, cada um dos dias. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui nesses arquivos que eu separei. Não, não é esse aqui. Vamos ver aqui se eu tenho. O que vai falar. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui é do mês. Não é esse. Não é. Então, mas a cada dia, amados, tem um demônio por trás do dia. E aí, o que que nós vamos fazer? Para cada dia, se tem uma manifestação de demônios, o que nós podemos fazer? Nós podemos aprender a guerrear. Aqui, ó, tá o dia. Isso, glória a Deus. Achei aqui, eu vou passar para vocês. Amém? Em nome de Jesus. Vamos compartilhar.
para que nós entendamos essa parte do dia e o que Deus quer trazer para nós de armas de guerra. Olha que lindo que Deus faz. Domingo é um dia de demônio, não é? É o dia do sol. Olha aqui, ó. Sol, Apolo, Sunday, dia do sol. Qual é o dia do Senhor, que é o Espírito Santo, a menorá de Deus, o candelabro do Senhor, os 7 braços do Senhor, as 7 nuances do Senhor, que anda e passeia no meio da igreja. Qual é o recurso que nós temos para esse dia mau? Olha que lindo. Nós temos o senhorio. Apolo, ele quer dizer que ele é o falso pai, não é? Aí Deus vem e fala assim, ele é o falso senhor, quer dizer. Aí ele vem e fala o quê? Eu sou o Deus que te dá sabedoria. Olha aqui, ó. Lua, Lilith. Aí Deus e fala o que para nós? Eu sou o Deus que te dá a sabedoria, não a caída, porque Lilith, ela é a representante da sabedoria caída, da sabedoria mágica. Então Jesus vem e fala: eu dou para vocês a minha sabedoria. Acenda essa lâmpada da menorá. Terça-feira, Áries, Marte. Aí o que que é? Eu não sei falar inglês, mas também é algo relacionado a esse Deus aqui, Áries. Aí o que que vai acontecer? É o dia da guerra. Olha o que nós temos aqui, entendimento. Haverá uma guerra de entendimento nos dias de terça-feira para nós. O que Deus vai falar para nós? Você tem todos esses recursos em mim, mas é para você ficar admirado com esses nomes aqui? Não, não é para ficar admirado. É simplesmente para você saber quem você está combatendo. Afrodite, sexta-feira. Olha aqui, conhecimento. Conhecimento, normalmente na Bíblia, ele é uma palavra que ele vai trazer para nós a respeito da intimidade com Deus. Conhecimento é igual a intimidade com Deus. Sexta-feira é o dia da sexualidade. Exagerada, pervertida, maligna. Todo mundo fala sextou, quer dizer, estamos livres. E aí o que vai acontecer? Claro que tem alguns que falam, vou descansar amanhã, é sábado, lá, 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 lá. Mas a grande maioria sextou. O que nós vamos entrar? Nós vamos entrar em alguns lugares. Oh, shalom, shalom, irmã divina. Glória a Deus. Então, glória a Deus, Deus te abençoe. Então, nós vamos entrar num lugar na sexta-feira, Senhor, eu tenho intimidade contigo. Não vou entregar os meus membros para a injustiça. Não vou entregar os meus membros para as coisas torpes. Eu vou me deleitar em ti. Sexta-feira é dia de te conhecer mais intimamente. Afrodite não terá espaço no meu corpo. A deusa do amor, da prostituição, daquilo que é maligno, satânico, não terá espaço na minha vida. Irmãos, estão entendendo o que é que Deus está falando a respeito de tempos e estações? Nada místico, nada de uau, é um conhecimento que Deus nos dá para nós nos movermos nas regiões celestiais. Em nome de Jesus. Aqui, depois, amados, nós temos o ciclo semanal, que temos o Shabat, que é o dia de nós entrarmos e descansarmos. Sim, sextou, é isso aí mesmo, é separadinho. Nós temos o Shabat, que é o dia do descanso do Senhor. O que Deus quer agora? Como que a pessoa fala assim? Eu perguntei quando eu entrei, eu falei assim: o que eu faço do Shabat? Perguntei para o apóstolo. O apóstolo falou: essa boca é minha, não é? Ele falou assim: irmã, você vai aprender. Aí eu falei: tá bom. E fui esperando, né? E eu entendi o seguinte: que o Shabat é um memorial diante de Deus. Deus santificou o dia de sábado. A palavra de Deus diz isso. Nós seguimos os 10 mandamentos. E por que o dia de sábado nós queremos seguir de acordo com aquilo que Gregório, né, no calendário dele, bolou para nós? Por que nós mudamos de sábado para domingo? Agora, irmã, eu tenho comércio, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Esse dia o apóstolo deu testemunho. Ele falou: eu tenho uma loja de produtos de beleza. E eu fecho minha loja. Eu vou descansar. Não é? Agora, você tem que fazer conforme a sua fé. Às vezes você tem algo que é muito bombado no sábado. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. E o Senhor vai pôr no seu coração. Às vezes Deus vai falar para você, continue. Às vezes Deus vai falar para você, filha, você pode descansar que eu vou te suprir. Então tenha dependência de Deus. Não vai saindo às pressas porque um falou, o outro falou. É de Deus? Sim. Sim, também libera os seus funcionários. Isso mesmo. É de Deus isso? Sim, é de Deus. Mas é para aplicação agora na sua vida? Você já tem fé suficiente para isso? Ou nós vamos fazer isso na religiosidade? Então, amados, aqui, ó, o Shabat é um dia de descanso. O que você faz no sábado? No sábado, você celebra com a sua família, chama o seu esposo, faça algo diferente. No sábado, o que você vai fazer? Você vai lavar as suas armaduras, vai passar em revista a tua semana, vai se renovar para a semana que está se iniciando no domingo. Você vai falar para Deus que você quer. Essa parte de anjo eu não entendo, mas existem anjos que estão liberados nesse portal.
Existem muitas manifestações do nosso Deus. É um dia, sim, dá um cheiro nas netas. É um dia de você descansar das suas obras, como Deus descansou em Cristo. E lá em Hebreus está escrito isso: Deus descansou das suas obras. E nós precisamos descansar das nossas. Sabe por quê? Israel foi levado cativo e ficou 70 anos cativo? Porque ele não deu descanso para a terra. Só por causa disso. Leia lá no livro de Jeremias. 70 anos cativo, porque ele não deu descanso para a terra. Então nós precisamos aprender um pouco com aquilo que Deus está falando. Você tem um dia de descanso. Você tem um dia onde você passa em revista a sua vida, que você lava o seu coração. Sabe por que às vezes estamos tão sobrecarregados? Porque não lavamos as nossas armaduras no dia a dia. Entramos um dia, sai no outro, e nós estamos sobrecarregados, porque não gastamos tempo. Senhor, limpa a minha armadura, entrei nessa guerra, esse dia foi terrível, ou esse dia foi muito bom, muito obrigado, estou me lavando agora. E na sexta e no sábado fazemos aquele descanso geral, pedimos para o Senhor manifestar o sábado de descanso no nosso dia, fazemos alguma coisa diferente. Então, é isso que é o sábado, isso é Shabat. É santificar o sábado, separar para a glória de Deus. O que quer dizer santo? Quer dizer separado. Separe o sábado para a glória de Deus. Ah, irmã, eu só posso no domingo. Faça conforme a sua fé. Amém? Aí depois, vamos lá, a parte dos meses. Eu preciso encerrar aqui em uns 4 minutos, mais ou menos. Meu esposo vai trazer uma palavra aqui, mas vai dar bom. Depois a gente continua. Aqui é o ciclo dos meses. O que são os meses? Amados, em Números capítulo 10, Deus vai falar: toda vez que começar o mês, você vai tocar a trombeta. Em cima desse mês, você vai trazer uma oferta, e esse mês se chama Rosh Kodesh. Está escrito Rodesh, é H-O-D-E-X-H. É o cabeça de mês. Então, todos os meses de ano, conforme está escrito no calendário hebraico, então nós temos lá Nissan, Abib, aí depois Iyar, depois. Tá, esse você falou X, né? Hã? Aqui X? tá S, você falou X. Desculpe, amados, é S. Então, nós vamos ter esses dias que são diferentes do calendário gregoriano para celebrar o nosso Deus. É nesse tempo que nós trazemos as primícias do Senhor. Amanhã, dando tudo certo, nós vamos falar de ofertas, não é? E anjos, para encerrarmos esse assunto das autoridades que Deus nos deu. Esse tempos e estações é uma autoridade que Deus nos deu. Então, vamos supor, vamos pegar o início do nosso ano, que é abril. Abril, amados, é o mês do quê? É o mês de Nissan. E o que tem Nissan para mim? Nissan, para mim, ele tem uma manifestação da tribo que comanda esse mês. Quem é a tribo que comanda esse mês? É Judá. E o que acontece com Judá? Você vai olhar aquilo que o filho de Jacó, como foi concebido, como ele se manifestou. Mas isso nós vamos falar depois, amém? Aí depois vamos falar aqui, ó, porque depois eu vou falar da autoridade das tribos. Então, ciclos e estações. O que mais que você precisa entender? Ciclos e estações. Nós temos tempo, sabe por quê? Porque nós estamos separados em estações? Porque o Senhor nos compara com árvores. Então, nós temos primavera, verão, outono, inverno. Nós temos um ciclo preparado por Deus, porque Ele nos chamou de árvores. Então, a árvore ela tem o tempo para frutificar, florescer, frutificar, perder todo o vício, tirar as suas folhas, tirar aquilo que foi o fruto. Estação passou, aí ela entra no descanso para começar o próximo dia. Entendeu o que é Shabat? Shabat é isso. Você produz a semana inteira. Quando chega no Shabat, você vai lá, descansa, se prepara e inicia o próximo tempo. É exatamente isso que Deus está falando a respeito de tempos e estações. Eu vou viver num calendário preparado pelo meu Deus. Meu Deus preparou tempos e estações para mim. E isso, tempo para ser podados, para poder levantarmos novamente com força, queridos. Com a graça de Deus, cheios do poder de Deus, Deus nos puxa para trás para depois nos lançar para frente. Então, amados, o Senhor está nos chamando para entrarmos nesse descanso. Entenda, amados, que se nós temos uma movimentação de um reino, e esse reino é do céu, nós temos a movimentação das trevas. E aí você vai ver, o mês de Natal. Quem é que está se manifestando? Um falso pai. E qual é o mês do Natal? É do verdadeiro pai. Dá para entender como o adversário foi astuto? Tudo aquilo que Deus deixou na palavra, o adversário perverteu. No Dia das Mães, mês de maio, a deusa Maia, a deusa da fertilidade. O Dia das Mães. E o Réveillon, janeiro.
está estabelecido o rei Cronos, e ele tem dois lados. Então, ele termina o teu ano e começa o teu ano. Então, será que devemos entrar nessas celebrações do Réveillon? Veja o que Deus vai colocar no seu coração. No Natal, dia 25, culto ao Deus Ra, Deus Sol, o dia de maior claridade na Terra. E assim vai. O adversário ele foi pegando toda uma cultura maligna, que a gente chama de grego-romana, que faz com que o crente fique nesse tempo. Mas o Senhor está falando, sim, Deus está falando para nós entrarmos nesse lugar onde a nossa mente é totalmente modificada. Ah, irmã, mas as pessoas vão achar esquisito. Sim, mas nós somos esquisitos mesmo. Na verdade, somos forasteiros dessa terra, somos estrangeiros. Amém? Meu esposo pediu a palavra, amados, então nós vamos passar para ele e vamos ver aí o que Deus fala conosco e depois continuamos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Amém. Nós temos falado a respeito de Davi, quando ele estava ali em tempos de guerra, e ele não foi para a guerra. Sim, Mas a semente que estava sobre ele era uma semente de guerra. sim, E ele então começa a se perder, ele já havia se perdido desse tempo, dessa estação, onde ele deveria estar encaixado. E ele então está em casa, num lugar de risco. Nós precisamos entender que quando nós saímos daquilo que é determinado por Deus, de tempo e estação, daquilo que nós temos que fazer, encaixados na perfeita vontade de Deus, no tempo da eternidade, nós sempre estaremos em um lugar de risco. Nós sempre estaremos em um lugar vulnerável, onde o adversário vai olhar, vai fazer uma leitura e falar, ele está no lugar errado. Ele sim, se torna uma presa muito mais fácil. Então, é como uma manada de algum animal que está concentrado lá, 300 animais lá. E tem um que está fora do tempo da estação e ele se distancia. Ele se sim, torna o quê? Uma presa fácil. sim, Aquele tipo de predador que está seguindo a manada, ele vai olhar aquilo chama atenção naturalmente. Nós estamos desgarrados, nós estamos fora. Davi, então, era para ele estar lá, junto com o povo, onde ali ele estaria combatendo o adversário. Quando sim. ele se desgarra e ele se coloca naquele lugar, ele fica na sua casa, ele se torna uma presa fácil. Ele mesmo chama a atenção do adversário. Meu Deus. Ele mesmo atrai os olhos do adversário para atacar ele. Então ele fica ali no terraço, daqui a pouco ele vê a mulher e ele começa a se deleitar ali visualmente, mentalmente, manda chamar a mulher e toda a história que a gente conhece. Mas o problema é que quando nós saímos disso, e nós temos falado que ali o adversário estava colhendo uma semente de guerra, que depois voltou-se contra a casa de Davi. Mas o problema do tempo e a estação é que existem ainda, depois daquela consequência imediata, existe os desdobramentos disso. Porque naquele momento, aquela moça ficou grávida Meu Deus. e aquele filho morreu. Meu Deus. Então nós precisamos entender que nós saímos do tempo e estação e não paramos de gerar. Meu Não Deus. ficamos neutros. Ah, pastor, eu não estou muito afim de guerra, não. Eu estou afim de ficar num lugar de neutralidade, de boa, onde eu nem vou para a guerra e nem fico vulnerável. Não existe esse lugar. Sim, Ou você vai estar na guerra de qualquer jeito. sim, Não existe um lugar de neutralidade, onde nós vamos escolher, falar assim, eu quero ficar meio light, meio morno. Você vai ser vomitado. Então, o que acontece? O lugar, se você quer estar na guerra ou não, isso não é opcional. Você já sim, está na guerra. sim. Eu já estou na guerra. O que nós podemos decidir é de que lado nós estaremos na guerra. Meu Deus. Do lado de Deus ou do lado do adversário. Essa é a nossa escolha. Agora, estar na guerra não tem escolha. Você já está na guerra. Então, se consciente disso. Eu quero até aprender sobre isso, eu quero isso, aquilo, mas eu não quero me envolver muito. Você já está envolvido. Verdade. Eu não quero mergulhar muito, já está mergulhado. Agora, o que nós estamos tentando ensinar para você, o que o apóstolo está ensinando, o que Deus está ensinando, e o que você está aprendendo diretamente com Deus, é uma coisa chamada assim: se posicione do lado certo da guerra. Sim, Porque a guerra é inevitável, a guerra ela não é opcional. E Davi então se posicionou no lugar errado da guerra. sim, Ele continuava em guerra, só que ele ficou em casa, e era para ele estar lá sim. fora guerreando. E aí vem aquela semente, é colhida, e aquela moça engravida. E aí depois vem a guerra contra a sua casa. A espada não ia se apartar da sua casa para sempre. Beleza. Mas ele teve uma consequência imediata. Depois de 9 meses, um ano, que nasceu aquela criança adoece. E ele então fica ali lamentando, ele fica chorando, ele fica jejuando, em pano de saco, tentando trazer a vida para aquilo que ele gerou na morte.
Meu Deus. Nós saímos do tempo e da estação, nós saímos da presença de Deus naquilo que nós temos que fazer, nós vamos gerar morte, não tem como. E Verdade. depois nós vamos ficar lamentando aquilo. Aí nós vamos perder tempo, nós vamos nos atrasar, nós vamos fazer coisa que não era para fazer, porque era para Davi estar na guerra, ter já vencido a guerra, ter voltado para casa, já estar em outro processo. Verdade, Deus. Nós temos que perceber que nós sairmos do tempo e da estação, da vontade perfeita, da eternidade de Deus, nós vamos atrasar. Não é só parar, nós vamos andar para trás. Davi andou para trás. Verdade. Ele trouxe a espada contra a casa dele, Meu Deus. ele gerou um filho que morreu, e depois ele teve que ficar tentando resgatar, ressuscitar, ou trazer vida, não ressuscitar, mas trazer ali vida para aquele que estava quase à morte, e a morte se estabeleceu. Verdade, Deus. Então nós precisamos entender que realmente o posicionamento daquilo que Deus tem nos chamado, no tempo e na estação, para a gente fluir naquele lugar, é aquele lugar, irmão. Não saia disso, não negocie isso, não deixe o adversário te enganar, e eu não posso deixar o adversário me enganar, porque perceba que é algo atraente. A mulher não era feia. Hum. Esses dias o Cláudio Duarte até brincou, mulher feia não tenta ninguém. Então a mulher era bonita. A Sim. mulher, ela chamava atenção. O problema é que ele estava totalmente fora do lugar. Ele estava totalmente fora da manifestação daquele negócio de Deus. Então é bonito, pastor, mas é bonito. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Claro, o adversário não vai usar uma coisa feia, que não chama atenção, que não seja atraente. Mas onde era para você estar naquele momento? Onde era para eu estar naquele momento? E aí depois nós nos atraímos pela coisa bonita, nos relacionamos com essa coisa bonita em qualquer área, em qualquer aspecto, e Sim. teremos as consequências de morte. Verdade. Teremos as consequências que depois nós vamos ter que prantear, chorar, jejuar, rasgar vestes, pano de saco, para tentar fazer aquilo ter vida, para tentar tirar aquilo da enfermidade. E na verdade, quando você quer um termômetro, você quer entender, pastor, sabe o que eu queria entender? Como está a minha vida? Você quer entender isso? Tem um termômetro facinho aí dentro da sua casa. Quando acabar essa aula, vai no seu guarda-roupa e abre ele. Vê como é que está a organização das suas roupas, dos seus calçados. Vê o estado dos seus calçados, das suas roupas. Vai na sua cama, vê como é que está a sua cama. O estado do seu colchão, do seu lençol, da sua fronha. Aonde você está deitando. Se você vê aquele negócio que está meio fora do padrão já, mas você já não se incomoda com aquilo. Fala assim, Senhor, agora eu quero eu quero ver, eu quero tirar um raio-x da minha vida. Abra os meus olhos espirituais e sai andando pela sua casa. Vai no quintal, vai no tanque, vai nas suas plantas, olha para os seus filhos, olha na sua conta bancária, olha para o seu carro, olha para o seu guarda-roupa, olha para os seus dentes, para os seus cabelos, para a sua higiene pessoal. Dá uma olhada. Como está a sua escova de dente, como estão suas unhas, como está a sua. Entendeu como é que você fala? Como é que você faz? É fácil. Você dá uma olhada em você, dá uma olhada naquilo que você está cuidando, veja suas panelas, veja, dá uma olhada nos seus móveis, aqueles negócios tudo caindo, tudo calçado, tudo esfarelando, aquelas panelas tudo encardidas, escorrendo. É o jeito que você está por dentro, irmão. É o jeito que está a tua vida. Então, quando Davi olhava aquela morte estabelecida, é o que estava dentro dele. Ele gerou aquilo, Meu ele pôs Deus. para fora, ele olhava e ele tinha um anseio de fazer com aquilo tivesse vida, sair a enfermidade, é o que estava por dentro. Ele estava lutando ali contra ele mesmo. Ele Meu estava Deus. lutando contra aquilo que ele tinha gerado fora do tempo e estações. Ele falou: Meu Deus, eu vou para o arrependimento, eu vou para o pano de saco, eu preciso de vida, eu preciso respirar. E essa criança me devolve, não deixa morrer. Mas era ele, era a vida dele, era a vida daquela mulher que estava ali na frente dele, agora materializado o que ele estava por dentro. Fruto do pecado. Não dava para viver, não é? Fruto do pecado. Então, ele estava, exatamente, ele estava fazendo uma intercessão de uma coisa que não ia ter mais jeito. Ele já tinha gerado aquela morte. Então, eu estava pensando esses dias a respeito disso, como está a nossa vida. Então, essa dica aí que a gente deu. E aí, Davi, então, ele começa a se relacionar com o filho. E aí, aquele menino morre. Porque tem coisa, eu posso estar falando ontem, tem coisa que não tem jeito. Tem coisa que não adianta a gente ficar tentando resgatar o que não tem resgate. Trazer saúde para aquilo que está doente e vai morrer. Não adianta. Tem coisa que está determinado, porque é aquilo que aconteceu. Então nós não discernimos o tempo, mas nós ficamos
depois tentando resgatar aquilo que não tem resgate. Meu Deus. Tentamos trazer vida para aquilo que já está determinado à morte, porque nós fizemos isso. Meu Deus. Então, para a vida de Davi, por que eu estou falando isso? Nós precisamos entender que os tempos e estações, não, beleza, eu dei uma desencaixada aqui, não, vai ter consequência. Sim. Não é só uma desencaixada, não é só um desviozinho de percurso, tem consequências terríveis. Meu Deus. Tem consequências para sempre, muitas vezes, como foi o caso de Davi. Eu passei por um desvio na minha vida comercial, que Deus me deu um projeto, eu rasguei o mapa de Deus e joguei no lixo e fiz o meu mapa, que eu achei que Deus estava atrasado, desatualizado. Falei, Deus, eu acho que o senhor não está fazendo a leitura exata de quem eu sou. Sim. Porque o senhor está me liberando aqui um valor, mas eu sou muito mais forte que isso. Eu vou fazer uma coisa muito maior. Eu vou exaltar o teu nome de uma forma muito mais tremenda. Sim. E eu rasguei o mapa de Deus, joguei no lixo aquele crédito que Deus tinha me dado de um valor, que era um valor liberado no céu. E eu peguei um valor que eu tinha liberado na terra. Sim. Mas Deus me havia liberado para usar 1/3 do valor que eu tinha liberado na terra. E Sim. eu usei tudo que eu tinha liberado na terra e um pouco mais. Jesus. Então eu fiquei por minha conta e risco. Sim. Eu falei, Senhor, o senhor não tá, eu acho que o senhor está meio disperso, o senhor não deu uma lida direitinho nos meus arquivos, o senhor não levantou aí o meu score, o senhor não está por dentro. É. Vamos atualizar isso aqui. Eu vou ajudar o senhor. Eu atualizo, vou fazer o projeto, coloco para funcionar, depois nós damos glória. E Deus estava falando, cara, você só vai conseguir me dar glória se você andar dentro do que está liberado no reino espiritual. Você tem um crédito liberado diante de mim, que eu estou assinando embaixo, que é esse crédito do céu. Não ande pelo crédito que os homens te deram na terra, porque eu não estou nesse negócio. E eu fiquei 12 anos, Sim. de 2011 até agora, há 6 meses atrás, pagando conta. Sim. Só não perdi minha casa porque Deus é muito bom. Só não perdi algumas coisas aqui em Duartina, na minha cidade, porque Deus é maravilhoso. Sim. Mas era para eu ter perdido tudo, porque eu saí do tempo de Deus, eu saí da estação de Deus, eu rasguei o mapa de Deus. E Deus Sim. tinha falado assim, Tó, faz isso aqui, ó. Eu falei, é pouco para mim. Sim. Eu sou muito mais que isso. Meu Deus. Tá fraco. Essa direção que o senhor me deu tá fraca. Meu Deus. Eu vou fazer algo maior. Então, nós saímos daquele tempo e temos consequência. 12 anos correndo atrás de pagar conta. Sim. E aí nós vamos agora para a vida de Cantares, capítulo 5. Eu pedi um tempinho a mais para a pastora, porque, na verdade, eu não tinha nada para falar. E, de repente, começou a acontecer algumas coisas aqui. Então, glória a Deus, né? Cantares, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria. Comi o meu favo com o mel. Bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do refolho, do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Perdão, me perdi aqui. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que encontrardes o meu amado. Que lhe direis? Que desfaleço de amor. Então, olha o que está acontecendo aqui. No versículo 2 está escrito assim: Eu dormia, adormecido, normal. Mas o meu coração velava, agitar, despertar, acordar, incitar, ser despertado, estar entusiasmado, estar triunfante, agir como quem está acordado, acordar. Então existia aqui nessa moça, nessa mulher, duas pessoas ao mesmo tempo.
uma que dormia e uma que velava. Sim, E a que estava velando é a que estava certa. Só que a que dormia prevaleceu. sim. Quando o noivo bateu à porta, a que velava, ela queria levantar, ela queria despertar, ela queria ir atrás, mas a que dormia começa a justificar. Ela fala assim: eu já despi a minha túnica, eu já tirei o meu sapato, eu já tirei a minha sandália, eu vou levantar, eu vou acordar, eu vou levantar de novo, vou vestir, vou calçar. Mas aí ela pega e aqui velava, faz com que ela levante. E ela sai correndo e põe a mão na porta e de repente ela vê que não tem mais nada, a presença foi embora. Meu Deus. A presença já se ausentou porque ela perdeu a visitação. Ela perdeu aquele tempo, ela perdeu aquela estação. E ela então ela fica aflita e ela abre a porta e ela se coloca agora numa zona de risco, ela sai. E no que ela vai para as ruas para procurar aquilo que estava dormindo e que o que estava velando fez com que ela saísse, ela não encontra mais. Sim, Mas aí outra consequência daquilo que nós perdemos no tempo e estação. Ela encontra os guardas e ela apanha. sim. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós não nos encaixarmos nos tempos e nas estações, na visitação do nosso noivo e não o recebermos dentro de casa, na intimidade, tranquilo, com a porta fechada, em segurança, nós vamos ficar expostos. Meu Deus. E naquilo que nós nos expomos, nós vamos apanhar. Meu Deus, Senhor. Não tem outra consequência para nós a não ser apanhar, porque ele veio para ter intimidade com ela, ele veio para estar com ela, ia ser só os dois, dentro do quarto fechado. E nós preferimos argumentar contra essa presença, mas depois nós estamos velando, a gente se arrepende e sai correndo atrás. Sim, Aí saímos para a rua, perdidos. Cadê ele? sim. Me mostra, me fala. Só que os guardas vão te encontrar. Meu Deus. Os guardas vão me encontrar e nós vamos apanhar. Meu Deus. Nós temos apanhado muito hoje porque nós não temos recebido a presença e a visitação do noivo na intimidade. Nós não temos recebido a presença e a manifestação do noivo no tempo e a estação dele. Nós queremos o nosso tempo, do nosso jeito. Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu levanto, daqui a pouco eu ponho a roupa, daqui a pouco eu me troco. Você vai apanhar. Meu Deus. Eu vou apanhar. Porque nós não estaremos encaixados nisso. Sim, Nós não estaremos encaixados dentro da manifestação que Deus tem. Então, Deus tem um cenário de amor, de proteção, dentro do tempo dele, do tempo perfeito. Eu sim, te visito no tempo perfeito. sim. Você está velando? Você está pronta para despertar? Então, não dorme. Porque o dormir vai fazer com que você realmente fique adormecido, sonolento, até você acordar, até você se mexer. E quando você acorda, vai vir esse monte de argumento, eu vou embora. Ah, mas Jesus não é ruim assim. Você tem visto na sua vida. Eu tenho visto na minha. Realmente ele não é ruim. O problema é que nós nos manifestamos igual o jovem rico, que vai lá para perguntar para Jesus: o que devo fazer, mestre, para herdar a vida eterna? Ele fala: guarda os mandamentos. Aí ele fala: bom mestre, né? Ele fala assim: o que devo fazer, bom mestre? Aí Sim. Jesus fala para ele assim: não me chames bom, mas guarda os mandamentos. Aí ele fala assim: tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus fala: é verdade. Aí eu perguntei para Jesus assim: por que o senhor não deixou ele te chamar de bom, já que o senhor é bom? Ele falou assim: porque eu não ia ser bom para ele. É, Jesus. Não me chame de bom se você não vai me obedecer. Sim. Deus era bom para ele, o Deus Pai, o Deus da lei, porque ele obedecia. Então ele falou assim: chame Deus de bom. Deus é bom para você. Porque quando eu te der a minha ordem, quando eu falar para você o que você deve fazer, quando eu te encaixar no tempo e na estação de agora, que você está atrasado, Meu você está Deus. lá preso ainda nesse argumento e você está querendo saber como você vai dar a vida eterna. Então eu estou te alinhando no tempo e estação, eu estou te trazendo o hoje, aí você não vai querer. Então não me chame de bom. Então Sim. para de chamar Jesus de bom se você não for obedecer ele. Eu tenho que parar de chamar Jesus de bom se eu não for obedecer ele. Porque quando Jesus falou assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres, me segue, ele foi embora. É. Jesus não foi bom porcaria nenhuma. Ele falou assim: cara, não me chama de bom, você não vai me obedecer. Continua chamando Deus de bom, fica na lei e depois você vê o que você vai fazer aí para frente. Mas não vem aqui me perguntar o que você quer ou o que deve fazer para não me obedecer e depois querer ainda pagar de louco e me chamar de bom. Para você eu não sou bom. É, Deus. Para você não vai rolar esse negócio de ser bom. Eu sou bom para você se você me obedecer. Então Deus é bom para você, a lei é boa para você. E nisso você está aprovado. No próximo passo você foi reprovado. Repensa a sua vida, eu creio que depois se ele se arrependeu, não se fala mais nisso.
ele pode ter voltado. Mas naquele momento, Jesus não era bom para ele. Então, na verdade, aquela mulher estava dormindo, o noivo estava batendo na porta, ela sabia que ele era bom. Mas naquele momento ela não abriu a porta. E aí foi ele que foi ruim de ir embora? Ela que perdeu a visitação. Sim. Ah, mas Jesus é bom, ele vai. Sim, Jesus é sempre bom. Só que quando nós não obedecemos, ele não é bom para nós. Quando nós não aceitamos o toque dele na nossa porta, ele não é que ele se tornou ruim, mas nós não desfrutamos da bondade. Sim. Jesus vai ser sempre bom, mas ele não é bom para nós. Nós fizemos que a manifestação dele ficasse ruim para as nossas vidas. Nós lançamos mão de algo que nós entramos e falamos assim: olha, eu vou correr atrás do Senhor agora, mas agora você não vai encontrar tão facilmente e vai apanhar. E aí vai acontecer esse grande problema, esse conflito. Por isso Deus tem lutado para nos levar. Se encaixe no meu tempo, se encaixe na minha vontade perfeita, rompa com o Cronos, rompa com o Kairos, se adeque à eternidade. Eu opero na eternidade, eu ajo na eternidade, eu faço com que as coisas aconteçam na eternidade, eu consigo trazer a eternidade para a tua vida e te resgatar das prisões desses lugares, te resgatar desses lugares onde você ficou aprisionado, justamente na desobediência do meu tempo e da minha estação. Aleluia. E para finalizar, João capítulo 8, a mulher adúltera. A mulher adúltera, para mim, é uma coisa muito clássica de como é possível ser resgatada da eternidade, de Sim. como é possível haver uma ruptura no tempo e trazer à existência algo que seria impossível. Aleluia. Aquela mulher, ela estava dentro de um quadro onde ela estava ainda debaixo da lei, Jesus já estava na terra, mas ainda a lei, o que tinha dado a Moisés, estava operando. E diz a palavra que essa mulher foi pega em flagrante adultério. E uma multidão, umas pessoas pegam e levam ela até Jesus, levam e a colocam perto de Jesus e falam assim para ele. Aí eles começam a conversa deles com Jesus. Eles largam a mulher lá. Mulher era só uma isca. A mulher era só um chamariz. Eles queriam mesmo pegar Jesus. Sim. Eles transferiram o adultério daquela mulher para Jesus. Sim. E isso foi excelente para ela. Aleluia. Isso foi ótimo para ela. E eles falam assim para ela: deixa eu perguntar uma coisa para o Senhor. O Senhor fala Sim. que o Senhor é filho de Deus. E Deus deu a lei para Moisés que uma pessoa pega em flagrante adultério é para ser apedrejada. Sim. Essa mulher está dentro desse contexto, está debaixo dessa lei, está debaixo dessa ordem. O Senhor é filho dele. O Senhor concorda com o que ele falou ou discorda? Eu apedrejo ou não? O Senhor tem alguma coisa diferente para falar? Ou o Senhor É. vai mandar apedrejar? O Senhor assina embaixo do apedrejamento? Sim. E Jesus, então, reclinando a cabeça, começa a escrever na terra com o dedo. E eu fiquei imaginando o meu filho, uma criança, sentadinha no chão, num momento de grande pressão, muitas pessoas acusando, pressionando, e ele ali sentado, ali embaixo, ali, e eu olhando para ele, e ele começa a riscar no chão. Mas eu entendo a cabeça do Mateus. Ele quieto. Eu olho para a cara dele. Esses dias a minha esposa falou assim: ah, eu mandei um sapato lá para ele, será que ele vai gostar? Eu falei: não, não vai gostar. Então eu olho para o Mateus, o timbre da voz, o jeito. Esses dias ele me mandou um pai. Ah, irmãos. Falou: pai, que é isso? Então, e me quebra no meio. E Jesus estava ali com o dedinho dele, falando: pai, o senhor está entendendo o que está acontecendo aqui na terra? O senhor está aí no céu, mas eu estou aqui na terra. O senhor está entendendo o que está acontecendo aqui? Essa mulher está aqui e esses caras transferiram esse pecado para mim. Eu não adulterei. Mas eles estão falando isso, eles estão trazendo, eles estão me acusando, eles querem me pegar. Pai, É. riscando no chão. O que que eu faço? Então Jesus estava encaixado na eternidade. Aleluia. Ele estava encaixado no tempo e na estação. Ele buscava a Deus. Ele tinha um pai. E aquela mulher teve a sorte de mexerem com ele. Aquela mulher teve a sorte daquelas pessoas olharem para ela e falar assim: nós vamos usar isso aqui e vamos pegar esse cara. É. Nós vamos desmascarar esse Jesus. Nós vamos fazer com que ele venha a contradizer a palavra do pai dele.
Nós vamos quebrar. Ele não é pai, ele não é filho porcaria nenhuma. E ele pega, então, naquele momento, ele olha para aquela situação e Deus fala para ele, faz assim, ó. Deixa o pai te falar uma coisa. Pergunta, fala assim para eles, libera eles para apedrejar. Só que dá um tipo de condição. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus levanta e fala assim: tive uma ideia. Vocês estão certos, todos vocês estão certos, todos vocês estão certos. Essa mulher realmente é para ser apedrejada porque ela adulterou. Só que eu vou fazer aqui uma parte, um adendo, rapidinho. Dentre todos vocês, o que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E ele volta a riscar no chão. Ele fala: pai, o que, que vai acontecer agora? O que, que vai dar agora? Porque às vezes a gente toma uma atitude e ela é totalmente doida. E você tem que voltar a ficar pai, você tem que aguardar. E você começa a escutar os barulhos das pedras. Porque diz que do menor até o maior, eles foram soltando as pedras. E aquilo foi fazendo Jesus ficar grande. Falou: pai, deu certo. O senhor teve uma saída para essa mulher no tempo da lei. Aleluia. Nós conseguimos romper esse tempo, trazer essa mulher para a eternidade, já estabelecer ela num tempo aonde o adultério tem perdão. Pai, o que, que o senhor fez? Aleluia. O que, que o senhor operou a favor dessa mulher? Então, há um tempo e uma estação determinada para nós que vai romper com toda essa estrutura, ainda que nós estejamos totalmente errados. Se nós estivermos diante dele, ele vai fazer uma ruptura no tempo e vai estabelecer uma saída para você e para mim. Aleluia. Ele vai estabelecer algo novo para mim, para você. Não tinha saída para essa mulher, entenda isso. Teve que haver uma ruptura no tempo, porque eles transferiram para ele. Eles responsabilizaram Jesus pelo pecado dela. E ela fica quieta, ela não abre a boca, ela não tinha o que fazer. E toda a conversa, todo argumento, toda intercessão, foi tudo feita com ele. Quando os teus acusadores te encurralarem e jogarem toda a tua culpa nas costas dele, esse momento é o momento que vai romper. Aleluia. Esse momento é o momento que nós vamos falar, agora deu tudo certo. Fica com a boca fechada. Espera, porque ele vai conversar com o pai e vai ter uma saída para você. Para de querer se justificar, você está errado. Para de querer falar, não, mas não tinha argumento. Existem áreas da nossa vida que nós não temos argumento. Se aquieta no Senhor, deixa os adversários, deixa os acusadores transferirem a sua culpa para Ele. Ele trará uma saída para você. Aleluia. Ele trará uma saída para mim. Ele terá uma resposta positiva dentro de um cenário totalmente perdido, corrompido, onde não tinha jeito. Então, essa mulher consegue entrar num tempo e numa estação que não estava reservada para ela, mas através de Cristo ele rompe isso. Ele rompe com toda a estrutura do Kairos, daquele tempo presente, daquele negócio é apedrejamento, ele rompe e estabelece ela na cura, estabelece ela no perdão, estabelece ela no novo tempo. Era uma coisa que ia acontecer lá na frente, mas para ela aconteceu agora, porque ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Aleluia. Se manifestou o Deus do sempre, da eternidade, o Deus que está tudo pronto em todo tempo. Aleluia. É agora. Para você, foi agora. E ela então olha para ele e fala assim: Senhor, ele olha para ela e fala assim: cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Ele não falou que ela não era pecadora. Ele não falou que ela estava certa. Ele não falou que estava assinando embaixo do pecado dela. Sim. Ele só se manifestou assim: ó, há uma saída para você, apesar do pecado. Há uma saída para você, apesar do erro. Há uma saída para você, apesar do problema. Há uma saída para você, apesar dessa pressão que está sobre a tua vida. Há uma saída para você se Aleluia. você encaixar no meu tempo e na minha estação. Há uma saída para você. Aleluia. O que Deus está falando para mim e para você agora, os lugares que não houverem saídas, há uma saída para você. Pastor, não tem resposta para mim? Tem. Pastor, não tem saída para mim? Tem. Pastor, minha vida financeira tem, casamento tem, ministério tem, vida, tudo tem. Saúde, família, ministério. Pastor, você não me conhece. Tudo bem, mas tem. Ele te conhece. Tem. Se nós nos encaixarmos na presença dele, ouvirmos o toque da porta e atender logo, e estar no lugar certo, na guerra, tem uma saída para nós. Ah, mas eu estou no lugar errado. Tem uma saída para você. Ah, mas eu adulterei. Tem uma saída para você.
Eu tenho uma saída para você. Deixa o Espírito Santo colocar isso bem firme dentro de você hoje. Você precisa sair dessa aula crendo que há uma saída para você. Aleluia. Crendo que alguma coisa, de algum jeito, vai operar a teu favor. Aleluia. Deixa os adversários te levarem até Jesus. Aleluia. Para de combater os adversários. Para de tentar argumentar. Para de tentar levar eles ao contrário de Jesus. Deixa ir até Jesus. Ah, eu estou com vergonha. Não, vai até Jesus. Deus. Ah, mas Jesus vai ficar sabendo disso. Ele já sabe. Aleluia. Ah, Deus vai saber do meu problema e do meu pecado. Ele já sabe. Deixa chegar até Ele. Deixa expor. Deixa vir a vergonha. Deixa todo mundo falar. Deixa Deus te curar. Aleluia. Deus quer curar a tua alma. Deus quer curar a tua vida. Deus quer te tirar desse lugar de condenação, onde essas pontinhas ficaram soltas. E sempre é um motivo de acusação. Sim. E nós ficamos tentando segurar uma ponta aqui, uma ponta lá, uma ponta aqui. Para! Para! Não fica atrás disso. Deixa a bomba estourar. Aleluia. Deixa chegar até ele. Aquela mulher, a bomba teve que estourar. Aquele mesmo Deus da lei que falou se adulterar apedreja, é o mesmo Deus que falava com as pessoas. Sim. Não pense que um adúltero deitava, eu deito, não, tinha ensinamento. Deus. Alguma coisa falava dentro deles que aquilo estava errado. Deus é justo. Sim. Deus é justo. Só que ela não ouviu essa voz e ela foi para o adultério. Talvez eu e você não ouvimos a voz de Deus num monte de coisa que Deus já nos falou. Ah, mas agora acabou? Não, agora vai começar de novo. Aleluia. Mas nós vamos ter que ter a coragem de deixar a bomba estourar. Sim. Nós vamos ter que ter a coragem de chegar até Jesus e falar assim: Jesus, não está legal isso aqui. Os meus adversários estão me oprimindo, eu não quero mais nada com eles. Um negócio bem básico disso é na área da mentira. Para de administrar as mentiras, pelo amor de Deus. Jesus. Nós temos falado aqui que Jesus falou assim: o diabo fala do que ele é próprio. E ele é o pai da mentira. Sim. Todo pai tem que ter uma mãe. Então entenda que todas as vezes que nós mentimos, qualquer tipo de mentira, estamos sendo a mãe de um filhinho de Satanás. Misericórdia. Não tem jeito. Se ele é o pai, precisa de mãe. Verdade. Se ele se fala do que ele é próprio, vem dele, só dele. Sim. Se eu gero uma mentira, se eu minto, logo eu sou a mãe. E filho dá trabalho. Ele não cuida do filho. Sim. O diabo não quer nem saber. Ele atenta o filho para te atormentar. Você pode ver que tem mentira na tua vida que está te atormentando. Se você se libertar disso, irmão. Deus. Você precisa parar de andar, de ficar administrando esses filhos. E um dá mamar, e o outro chora, e o outro tá chegando em casa, e o outro tá saindo, o outro tá na faculdade. Então, para. Deus. Senta com alguém, faça alguma coisa, toma uma atitude. Pastor, mas tem uma mentira que se eu falar para o meu esposo, ele não vai me entender. Seu esposo não tem estrutura para ouvir isso? Procura alguém que tenha, confesse o teu pecado, se arrependa disso. E feche essa porta. O diabo tem que saber que você resolveu esse problema. Aleluia. Se a tua esposa tiver estrutura, se o teu esposo tiver estrutura, se o teu líder tiver estrutura, senta com ele e fala: pastor, eu estou mentindo. Deus. Eu estou mentindo. Falar para sua esposa: eu menti para você. Tem isso aqui em aberto na nossa vida. Mas de repente, realmente ela não tem estrutura para ouvir. Sim. De repente ela seja uma parede fraca, que se você bater esse prego, ela vai desmoronar. Sim. Então não faça isso. Faça uma leitura espiritual, mas vá até alguém de confiança e confesse isso. Ajude, peça ajuda para sair desse lugar, para matar esses filhinhos que estão te atormentando, para você poder andar livre e para de mentir em nome de Jesus. Pastor, mas não tinha outra saída. Mentir, irmão, nem para salvar uma vida. Sim. Pastora Belkis falava isso aí quando a minha esposa se converteu. Mentira é mentira. Ah, mas se eu falar a verdade vai dar problema. Agora vê a consequência da mentira que você falou. Que solução ela te trouxe? O que resolveu a tua vida? Se a verdade ia dar problema, a mentira também deu. Pelo menos você estava encaixado na palavra, Deus ia ser responsável por você. Fala a verdade, que é o que Deus manda falar, e ele se torna responsável. Sim. Fala mentira, que é o que o diabo manda falar, Deus não vai se tornar responsável pela sua mentira, e nem o diabo. Você fica por sua conta e risco. Verdade. Correndo atrás desses filhinhos aí que nem louco. Então, em nome de Jesus, tenha prestação. Respeite isso. Entenda isso. Aceite aquilo que Deus tem. Se encaixe naquilo que é de Deus. Fica firme nisso. Deus abençoe, irmã. Bom médico para você. Que Deus te salve. Então, em nome de Jesus, que o Senhor opere a nosso favor. Que o Senhor realmente libere sobre nós o entendimento.
que o tempo dele, a estação dele, aquilo que ele tem, a eternidade, é a melhor coisa da nossa vida. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Então vamos encerrar em nome de Jesus. Ele mesmo vai orar, não é que está com a unção aí. Em nome de Jesus. E amanhã nós voltamos a falar algumas coisinhas, que ficaram algumas coisas daqui, e vamos falar a respeito da autoridade das tribos, e eu creio que vai ser muito legal. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por essa aula. Quero, Pai amado, colocar as vidas nas tuas mãos, a minha vida, da minha esposa, meu filho, da minha nora, minha casa. Sim, meu Deus. E a cada irmão, cada irmã que está assistindo, vão assistir ainda, suas famílias, suas casas, Sim, Pai. seus bens, Meu a Deus. vida do apóstolo, da apóstola, da rede. Sim, Pai. Pai, apresentamos tudo diante de Ti e clamamos por sabedoria. Oh, meu Deus. Clamamos por uma vida que vela, que está disposta a ser despertada. Sim, meu Deus. Arranca de nós, ó Pai amado, o dormir, o adormecido, o sono, Sim. onde nós ficamos paralisados. Nosso espírito está velando, quer, mas a nossa carne, a nossa alma não conquistada, ela prefere dormir. Verdade, Ela não Deus. dá importância às batidas da porta. E quando nós estamos ali e queremos acordar e correr para aquilo, nós temos perdido muito tempo. Verdade, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, tenha misericórdia de nós, nos estabelece de novo naquilo que é a tua vontade perfeita, naquilo que realmente o Senhor tem preparado para nós. Sim, papai. Nos dá livramento, nos dá graça, direção. Temos muitas coisas para resolver no dia de hoje, cada um em uma área, cada um de um jeito. Sim, Vai Pai. revelando a tua vontade, a tua palavra, vai trazendo saída. Sim, meu Nos Deus. dá essa dependência de muitas vezes, antes de fazermos qualquer coisa, sentarmos no chão e riscarmos com o dedo. Sim, meu Deus. Nos fazermos filhos, crianças, dependentes, para que ouçamos a tua voz antes de dar uma resposta. Sim, Pai, por Jesus favor. precisava dar uma resposta e tinha uma vida correndo risco. Verdade, Deus. E nós temos respostas para dar que existem coisas correndo muito risco. Sim, Pai. E se não dependermos do Senhor, se não nos tornarmos como crianças, se não ouvirmos a tua voz, nós daremos respostas erradas e traremos morte. Sim, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai, para nos relacionarmos com o Senhor, para que tenhamos uma palavra concisa, precisa, uma palavra que liberta, que traz vida, que condena a morte. Sim, Pai. Nos ajuda, por favor, a ter essa dependência. Hoje, antes de tomarmos qualquer atitude, irmãos que têm coisas sérias para resolver, Sim, Pai. que tenham essa dependência, que se aquietem primeiro, que Meu busquem a Deus. tua revelação, que busquem a tua direção, Sim. que risque no chão, que converse com o Senhor. Pai, Oh, meu o Deus. que eu faço? Eu posso gerar morte, mas eu preciso gerar vida. Aleluia. Pai, a morte já está estabelecida, mas eu preciso da vida. Onde o Senhor está? Sim, Deus. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa unção sobre as nossas vidas. Sim, Pai. Esse espírito de dependência, de quebrantamento venha sobre Sim. nós. Repreendo toda ansiedade, toda independência, toda a Sim, força do Pai. braço, Em nome de toda Jesus. decisão precipitada, toda decisão na necessidade, toda decisão por pressão, toda coisa que vem para fazer com que nós não, é agora a resposta, tem que falar já, não. Calma. É, Deus. Em nome de Jesus eu libero calma. Aleluia. Calma sobre o teu povo, para não andar mais por necessidade, porque a necessidade faz com que liberamos uma resposta que vai trazer morte, trazer mais problemas ainda. Sim, meu Deus. Precisamos do propósito para liberarmos vida, para resgatarmos as pessoas da morte, a nossa situação da morte. Por favor, Pai, visita nossas vidas nesse dia. Sim, Pai. Tenha misericórdia de nós e que nós nos encaixemos em Ti completamente, Sim, meu para Deus. termos respostas de vida, para termos respostas realmente favoráveis ao Teu reino, Sim, para Pai. termos respostas encaixadas com o céu, para mudar as regências desta terra, Sim, meu para Deus. remover as regências de morte, os decretos Sim, de meu Deus. fracasso, de dor, de sofrimento, de angústia, de separação, de dissensão, de porfia. Sim, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. Sim, meu Deus. Traga em nós um espírito muito dependente para falarmos de acordo com aquilo que está no céu. Sim, Pai. A Por palavra favor. nos diz que Jesus se relacionava com o Senhor Sim, meu e ia Deus. para onde o teu dedo indicava. Sim, meu Deus. Faça com que nós busquemos isso, para andarmos para onde o teu dedo indica. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, guarda nossas vidas, tenha misericórdia de nós. Amém, Jesus. Assim nós abençoamos a cada um e decretamos a tua vontade perfeita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Graças a Deus. Amém, amém. Fica na paz. Amém. Até amanhã. Até amanhã. Querendo Deus. Shalom, Glória a shalom. Deus. Glória a Obrigado por Deus. tudo aí. Obrigada.